Bom dia, amigo. Bom dia, família Noa Rede. Quem vos fala é Geraldo Luigi, cantor e compositor. E como sempre, toda quarta-feira estamos aqui para um bate-papo. Com ele, sempre ele, mas nada de bate-papo. É uma sabatina para quem sabe tudo e mais um pouco. Eu, como cantor, tenho algumas curiosidades no que tange aos assuntos que falam sobre a Torá, a tradição oral, as escrituras, a originalidade das palavras, o português está correto, a tradução está correta realmente, podemos confiar na tradução correta? E hoje nós estamos, como já há umas 3 semanas, falando do tema de Isaías, capítulo 11. E nada mais, nada menos para esclarecer essas dúvidas, eu falo com ele lá do outro lado, eu aqui no Rio de Janeiro, e ele no Paraná. Eu falo com ele, que é professor de português, professor de inglês, professor de grego, professor de hebraico, e sabe tudo mais um pouco de história bíblica, e é o meu professor de inglês e hebraico. Eu falo com João Alves Correia. Bom dia, conhecido como S. Bom dia, João, tudo bem? Bom dia, Geraldo. Estamos aqui mais uma vez agora. Agora talvez aí dando uma aprimorada, questões técnicas, né? Agora deu tudo certo. Vamos que vamos para a Super Quarta. Tivemos um problema aí semana passada com problemas técnicos, mas nós estamos num piloto que com certeza a gente vai aprimorar esse negócio, vai ficar muito bom aí. Em breve aí o pessoal vai ter coisa boa aí, coisa boa, novidade boa aí. Exatamente. É isso aí. Na semana passada nós tratamos, né, sobre a criança, né, de peito que brincará sobre a toca da áspide, né? Mais crescida colocará a mão na boca, né, do obelisco, né, que também é uma serpente, como você relatou. Eu tenho uma pergunta aqui em cima do verso 9, mas a pergunta em cima do verso 9 é o seguinte: as promessas contidas neste livro, enfim, devem ser tomadas literalmente ou são meras metáforas que aludem uma condição ideal desejada pelo Criador em relação a todos os homens? Essa é a pergunta. Aí eu quero ler o verso 9. Aí você vai falar se é metáfora, se é messiânico, se já se cumpriu, porque tem uma parte que me chama muita atenção. 9. Vamos lá. Não causarão dano e nada destruirão em meu santo monte, porque a terra estará repleta de conhecimento do Eterno, como as águas cobrem o mar. Um texto que me chamou a atenção aqui, uma palavra: a terra. Terra de Israel? Terra universal? É para as nações esse texto? É metáfora? O que está querendo dizer esse texto? É contigo mesmo? Muito bem, Geraldo. É isso aí. Bom, aqui é o seguinte, meu amigo. Verso 9. A tradução aí do teu texto está coerente. Está coerente. É uma boa coerente. tradução. Está coerente, isso. Realmente diz ali que não se fará nenhum tipo de mal, nem haverá destruição, nem destruirão nada em meu santo monte, né? E a terra se encherá então do conhecimento do Eterno, como as águas, né? As águas cobrem o mar, né? Perfeito. Ponto primordial, essencial para que a gente possa entender esse texto e outros textos dos escritos proféticos, é ter em mente o seguinte: o que importa de fato para o estudante da Escritura é entender o que o profeta, o que esse texto significava para o profeta. Certo. Quando nós descobrirmos o que esse texto significava para o profeta, então nós teremos achado o sentido correto do texto.
Perfeito. Bom, isso é o que nós chamamos de exegese no texto. Né? Exegese. Então a exegese diz o seguinte, que esse texto aqui refere-se, na verdade, a uma expectativa do profeta Isaías com relação à situação que ele vivia naquele momento histórico. E a situação que ele vivia naquele momento histórico era uma situação de crise nacional. Ou seja, Isaías alertava a sua geração com o advento, ou em relação ao advento, a vinda do Império Babilônico, de Nabucodonosor, justamente para invadir o reino de Judá e para levar o povo para o exílio. Perfeito. Então, as pessoas viviam naquela expectativa, e ele estava naquela expectativa, mas ele, como profeta consolador, como um profeta cuja missão era consolar Israel, ele então vem com essa mensagem dizendo que chegaria o dia então que tudo isso aqui aconteceria para a nação israelita. Perfeito. Ou seja, porque a ideia do Santo Monte, Har Kodshi, meu Santo Monte, refere-se exatamente, especificamente ao Monte Moriá, aonde estava o templo sagrado, Har Habait, na cidade de Jerusalém. Então, é muito local, é muito precisa a localização desses eventos. Perfeito. Não tem como você pegar isso aqui e colocar a nível nacional, a nível universal. E isso é fugir do propósito textual do que o profeta estava visualizando. Quando fala-se encherá a terra do conhecimento, a terra que o profeta está visualizando não é o mundo, o globo, e sim a terra de Israel. Até porque é o seguinte, acompanha o raciocínio. Quem transgrediu, quem pecou, quem errou para ir para o exílio? Foi o mundo ou foi Israel? Foi Israel. Foi Israel. Então as recompensas seriam para o mundo ou para Israel? Para Israel. Para Israel. Rapaz. As promessas foram então para Israel, porque foi ele, o povo, afetado pelo exílio e pela mensagem de Isaías. Imaginar aqui algo universal seria exatamente isso, mera imaginação. Isso não condiz com a realidade do texto. Essa expansão textual, ela visa muitas vezes promover ideias religiosas que o profeta não contemplava. Porque quando se fala em terra, o povo globaliza, né? Exato, e aí nascem os erros teológicos. Aí nascem os erros absurdos da interpretação textual. Né? Porque, na verdade, eles transcendem a ideia da exegese e tentam aplicar de forma homilética. A forma homilética é uma forma livre de interpretação que você pode trazer o texto para você, como o que significaria para você. Mas essa não é a intenção do profeta. Agora, trazendo um paralelo com esse santuário, né? Que está no meu santo monte. Meu santo monte. Eu tenho Salmos Terrilim 15, não sei se é mesmo o número aí, é 14 ou 15 também. É uma pergunta paralela a esse texto. O salmista pergunta, baseado no Santo Monte: quem habitará no teu tabernáculo? E quem morará no teu santo monte? Refere a Israel também? Então, o livro dos Salmos é um livro que tende, digamos, muito a ser um livro de cunho espiritual. Um livro de cunho metafísico. Numa primeira visão, seria exatamente esse o ideal do salmista. Porque o salmista também fala em outra passagem, no próprio livro de Salmos, Teilim, sobre os átrios divinos, os átrios de Deus, que habitaria por longos dias nos átrios do Senhor, do Eterno. Salmo 23 fala isso, né? Habitarei por longos dias, né? Ou seja, fala dos átrios do santuário divino, da casa de Deus, da casa de Hashem, que é justamente, numa primeira visão, o templo sagrado, na cidade de Jerusalém. Então,
essa é a primeira ideia. A gente pode conceder a ideia, por exemplo, de uma condição também, de um status diante de Deus, aquele que sobe ao seu santo monte, no sentido de que a pessoa que teria condições espirituais, por estar purificada, de ascender à divina presença. Ou seja, a presença de Deus, de estar na presença dele. Certo. Então a gente pode até, digamos, imaginar que o salmista teria essa noção, mas ainda assim, a referência primária, básica, é justamente um local. Porque o próprio construtor do santuário, que foi o rei Salomão, ele Perfeito. falava da vinda das nações para aquele local. Perfeito. Então a gente encontra um paralelo na história ao desejo do salmista aqui. Perfeito. Mas no segundo verso de Salmos, a gente não quer fugir de Isaías, ele responde: Sim. aquele que anda sinceramente, pratica justiça e fala a verdade no seu coração. Né? É o segundo verso do Salmos, do Terrilim, né? Ou seja, mesmo quando Salomão constrói e faz uma oração ao Eterno para que o estrangeiro tenha acesso e para que Deus possa ouvir as suas preces, para que esse possa entrar nesse santuário e fazer suas preces, ele tem que ter essas virtudes, não é isso? Tem que ter essas virtudes, porque senão as suas orações, né, as suas Não serão preces, respondidas. não serão Ele pode até respondidas. entrar, né? Pode até entrar, digamos, mas como Deus sonda os corações, se essa pessoa não estiver preparada para estar na presença de Deus, lógico que nada daquilo que ele esteja fazendo, seja judeu ou gentil, nada daquilo que ele está fazendo será aceitável. Aceitável, será vão. Será bom. Quer dizer, essa pessoa ela está no local, mas ela não está. Entendi. Né? Muito perfeito. Agora, quando fala a terra se encherá de repleto conhecimento do Eterno, esse conhecimento é para o povo em si na terra de Israel, não é isso? Exato, porque na mesma sessão dos profetas, nós temos uma passagem que diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Agora, qual era o povo? Qual era o povo de Deus, de acordo com o Tanar? Logicamente, o povo de Israel. Perfeito. Agora, se faltava conhecimento, aqui mostra uma situação contrária, que a terra alcançará conhecimento, mas não a terra globo, não o planeta em si, não é uma referência primária ao planeta, e sim ao povo de Israel que faltou conhecimento a ponto de ser levado para o exílio. Tanto é que o Abacuque, né, não, se Oséias, acho que é Oséias que fala que o meu povo pecou por falta de conhecimento. Esse conhecimento é espiritual ou conhecimento da interpretação dos textos? O conhecimento é um termo muito amplo, mas basicamente refere-se ao conhecimento, à ciência de Deus, a consciência dele e a responsabilidade que Israel tinha com relação ao seu pacto. Porque, lembrando algumas aulas passadas, Geraldo, nós falávamos que na época de Isaías as pessoas elas mantinham os rituais judaicos, as cerimônias, mais de uma forma mecânica. Uhum. Ou seja, elas aprendiam regras e regras de forma automática e serviam a Deus de uma forma automática, robótica. Ou seja, Né? o meu povo me louvam de lábios, mas o seu coração está longe, não é isso? Isso é falta de conhecimento. Isso é falta de conhecimento. Aliás, a própria tradição judaica ensina que o israelita, o judeu, para cumprir as suas mitzvot, seus mandamentos, ele deve, antes de mais nada, conhecer o porquê dele estar fazendo aquilo. Perfeito. Né? Então, quando faltava isso e as pessoas entendiam que aquilo seria algo mecânico, vai lá e coloca um animal para, digamos, para o holocausto e não entende o porquê daquilo e acha que está tudo bem diante de Deus, que ele já está perdoado e expiado o seu pecado. Ou seja, o que valeu foi a prática. Exato. A chamada Kavaná, a intenção não teve. Não tem, exatamente. Kavaná aqui seria uma descrição muito bacana para dizer que seria uma falta de Kavaná, seria falta de conhecimento do que se está fazendo. Né? De introspecção
de meditação no sentido daquele ato, o que aquilo significava. Então isso é falta de ideá, de conhecimento. É isso que Osés está dizendo, né? Exato. E também aqui Isaías falando também que a terra se encherá de conhecimento, porque não tinha até aquele momento. Dá o sentido do que você está praticando, né? Exatamente. E, Entendi. claro, que isso é uma primeira visão. A ideia de conhecimento é muito mais ampla. De repente, as pessoas também não tinham conhecimento dos mandamentos de Deus, elas não procuravam se aprofundar nisso, elas não procuravam. Elas entendiam que a prática mecânica já serviria, por assim dizer, ou tradicional, já serviria como um cumprimento do propósito. Muito longe disso. Quando a gente vai, eu participo de sinagoga e participo que às vezes falta um minyan, né? Que são 10 judeus, né? Para começar o ivrit, né? Lá as rezas, né? Então, como eu não sou judeu, tem 10, eu sou o 10º. Não conta comigo porque eu não sou judeu. Precisa de mais um. Aí entra mais um, começa. Mas eu que estou aprendendo agora o hebraico, para acompanhar a leitura, somente do rabino, é muito rápido. Que vocês. Aí eu falei, não, melhor eu ir no português, que eu entendo o que eu estou falando, entendeu? Não adianta eu tentar acompanhar, que eu vou me perder aqui. E todos eles seguem o mesmo padrão de ir rapidinho, rapidinho. Aí eu pergunto, tem Kavaná ou decoreba? Pois é uma boa pergunta. Eu não posso, obviamente, nós não podemos entrar no mérito da questão, mas é observável, né? Não tem como você deixar de observar que o serviço, na verdade, ele se torna absolutamente mecânico, né? É porque a gente que saiu de um sistema está em busca no caminho da verdade, não quer ser enganado de novo, né? Eu fui um cristão fanático, né? Dedicado, e quando saio em busca da verdade, não que eu quero ser fanático de novo, estou bem assim, mas quero ter um conhecimento aprimorado, né? Com explicação, né? Detalhes, para não ser não cair nas garras novamente. Então, eu pergunto isso porque eu, como estou aprendendo, aí eu vou para o transliterado ou vou para o português para entender, embora a tradução é uma traição, mas é o meu caminho. Sim, é o caminho. Pelo menos, digamos, você está procurando algo e procurando, obviamente, melhorar sempre. Mas eu quero salientar, então, Geraldo, aqui, se você me permite, o fato de que o que a gente observa é realmente uma recitação mecânica e uma recitação rápida. Agora, a própria tradição diz que quando for rezar, não sejam muitas as tuas palavras. E também, obviamente, tem a ver com a ideia, digamos, dessa rapidez, dessa tentativa desesperada de chegar até o fim do serviço, a tempo de fazer as coisas corriqueiras da vida. Mas é importante que se entenda que, na maioria das vezes, eu tenho absoluta certeza de que o que a gente percebe é simplesmente uma leitura mecânica, onde não se existe uma meditação nos temas que se está recitando. E isso, é claro, cada um deve julgar por si mesmo, né? Mas não há como você ver, digamos, porque isso contraria a própria tradição. A tradição ensina que você tem que compreender o que você está realmente recitando, meditar no que você está recitando, falando. Por isso, sejam poucas as suas palavras quando você estiver rezando. Ou seja, é melhor ser pouco e ser, digamos, comedido, e ser, digamos, pausado, e ser meditado, refletido, do que ser muitas palavras e cumprir todo o serviço e, na verdade, ficar absolutamente sem nenhum tipo de benefício disso, né? Ou seja, torna-se vão tudo que eu fiz? Absolutamente vão, porque realmente você cumpriu apenas como se fosse uma regra. Uma regra. Uma regra. Pô, aí eu perdi meu tempo, fiz um cerimonial que não teve valor algum. É essa falta do conhecimento que estava faltando com o povo?
esse é um dos pontos, né? Esse é um dos, porque é denunciado pelo próprio profeta Isaías, quando ele fala que em vão me servem, né? É verdade. De lábios me louvam, Lábios. Exato. mas o coração estão longe. Porque o coração, na verdade, tem que acompanhar isso. O coração significa a compreensão do que você está fazendo. O coração está associado intimamente à mente, em vários aspectos da tradição, e da tradição escrita e oral. Então, se você faz sem colocar o coração, no caso, né, você não estará servindo a Deus de todo o seu coração, ou seja, com relação à compreensão do que você está fazendo, e o serviço torna-se vão. Perfeito. Agora eu entrando aqui no verso 11, aqui nós vamos falar do corte lá de Isaías, no capítulo 11, no início, né? Uhum. No 10, o descendente de Ishai, que é Jessé, será como um estandarte para todos os povos. Isso. A ele ocorrerão todas as nações e serão glorioso o lugar de sua morada. Quem é esse? Ok. Aqui, mais uma vez, explorando o que o profeta ansiava, o que ele esperava, é que chegaria o dia então que essa raiz de Ishai, ou seja, esse descendente de Jessé, ele seria então colocado como um sinal entre os povos e, no caso, a mim aqui, obviamente aí sim nós temos um contexto fora do contexto israelita, fora. Perfeito. Aqui já está englobando as nações, né? Aqui já passa a ter um aspecto universalista, mais universalista. Aqui ele pega o paralelo com o rei Salomão, onde os reis levavam presentes, ouviam seus conselhos, não é isso? Porque a figura messiânica, ela está, digamos, de alguma forma vinculada e ela está, de alguma forma, decalcada sobre as figuras de Davi e Salomão, né? Então, por isso que você vai encontrar paralelos no texto profético, referências a aspectos da vida de ambos os reis, né? Então, aí sim, mas nesse verso 10 aqui apenas, não nos demais, estou falando aqui do verso 10 em diante, há um aspecto mais universalista. Porque as nações, então, os Goim, diz, buscarão por ele. Ou seja, como aconteceu no reinado de Salomão, como você bem lembrou. Uhum. Né? Então, diz ali então que o lugar do seu descanso será glorioso. Aitá, menuchato, kavod. Ou seja, o local aonde ele se estabelecerá, essa raiz de Jessé, esse descendente de Jessé, será então um local honrado. Kavod também representa honra, representa peso. Ou seja, que seria Israel, né? Seria exatamente a terra de Israel, a cidade de Jerusalém. Então o profeta antevê aqui uma nova realidade davídica. Entendi. Uma realidade davídica, onde, no caso, o Israel é como se fosse um mix do reino davídico com o reino salomônico, onde no tempo de Davi não existia templo, você sabe, apenas o templo de Salomão, mas na época de Davi nós tivemos aí a prosperidade muito grande na nação israelita e também um alto nível de espiritualidade, né? Já no caso na época de Salomão temos o templo, onde, por assim dizer, o amálgama desses dois reinados foi o clímax do povo judeu, da história do povo judeu, do povo israelita ao longo dos tempos. Então o profeta ele está antevendo isso, decalcado naquelas figuras históricas de Davi e Salomão, uma nova possibilidade pós-exílica. Entendi. Onde então as nações também buscariam, né, pelo conhecimento, buscariam pelo conselho. Então, na verdade, Isaías aqui está lançando a ideia messiânica. Essa profecia aqui, ela refere ao Messias, ao Mashiach futuro, ou ela faz alguma referência ao rei Salomão? Não, porque o rei Salomão aqui já fazia muito tempo que já tinha falecido. Uhum. Então não há como ser uma alusão a ele. O fato é que o profeta ele
ele estava visualizando um momento na história, né? Ou ele estava confortando Israel, dizendo que chegaria este dia em que eles encontrariam esse cumprimento aqui. Só que o que acontece? Isso nunca aconteceu na história israelita. Aí tem um porém aqui no verso 11 mesmo, né? Sim. Será então que o Eterno, pela segunda vez, não sei como é que está a tua tradução, estenderá sua mão para recuperar os remanescentes do seu povo. Quem são os remanescentes? As tribos? As tribos, exatamente. Desde de Hum. onde? Desde o Egito, né, da Síria, do Egito, de Patros, de Cush, Elam, Shinar, Hamat e das ilhas do mar. Ou seja, quando a gente fala de, não criticando, é um povo que está buscando também o conhecimento, falando dos Benosim, né? Ou seja, aqui está citando para onde foram essas tribos. Não vieram ninguém para o Brasil? Não, na verdade, não tem nada de Brasil aqui, né? Isso aqui refere-se realmente às tribos, às 10 tribos do Reino do Norte. Está localizada nesses locais que foram citados aqui. Exatamente. O povo que foi espalhado está nessa região. Uhum. Então, só um detalhe histórico interessante. Veja que ele menciona Egito. É. Tá? Bom, a questão é a seguinte. Nós sabemos que as tribos do norte, eles foram realmente para a Síria, Uhum. região da Síria. Mas não Egito, nem Patros, nem Cush, nem Elam. Elam, ok. Shinar também é a região. Hamat, ok. Mas é estranho a menção ali de Egito, Patros e Etiópia, Cush. É. Eu quero salientar esses locais aqui, tá? Porque historicamente as tribos do norte, elas não foram para o Egito. Então, fica um pouco fora do contexto, né? Perfeito. Mas, explicando a questão histórica que eu falei para você. Na época do profeta Isaías, existiam comunidades no Egito, comunidades judaicas no Egito. Uhum. Essas comunidades, descumprindo o preceito de não voltar ao Egito, elas retornam para lá e se estabelecem numa ilha chamada Elefantina. Uhum. A ilha de Elefantina fica exatamente no meio do Nilo. E lá eles criaram, inclusive, um templo, eles levantaram um templo e acabaram se misturando com os deuses egípcios. E os judeus se tornaram apóstatas lá e heréticos lá naquela ilha, né? Rapaz. Então, ele está conclamando, esse é um aspecto histórico, ele está conclamando um momento histórico em que esses judeus exilados no Egito, na verdade autoexilados, porque eles preferiram ir para Elefantina, eles também seriam trazidos de volta. Tá? Então Perfeito. isso tem a ver mais com o tempo do profeta. Existia uma diáspora egípcia na época do profeta. Patros, que também é uma ilha, são ilhas do Mediterrâneo, e Cush, no caso, que é a Etiópia, porque eles também estiveram naquela região, havia judeus naquela região, historicamente, sempre houve, na Etiópia, que é, no caso, no nordeste da África, noroeste da África. Então, nordeste da África, logo abaixo do Egito e Líbia. Então você percebe que há aqui, digamos, um enfoque para o momento que o profeta vivia. Então ele Perfeito. esperava. Só que ocorre o seguinte, esses judeus do Egito, da diáspora egípcia, eles jamais retornaram. A comunidade no Egito, ela simplesmente foi abandonada, destruída. E ela Entendi. nunca mais Se voltou. assimilou, né? Assimilou e foi destruída, o templo foi destruído, nunca mais se levantou aquela comunidade lá no Egito. Aí você falou aqui em Cush, em Eliam, aqui está a tradução, em Shinar, em Hamat e nas ilhas do mar. Essas ilhas do mar também é uma referência ao exílio, por exemplo, de comunidades judaicas inteiras na diáspora do Mediterrâneo, onde eles habitaram nas ilhas gregas, por exemplo, né? Nas ilhas que compõem, as ilhas que estão realmente no Mediterrâneo. Rapaz, o negócio é mais sério, muito sério, porque você leu
a palavra Egito aqui, mas deu um detalhe importante, não é que o povo lá estava no Egito, foram uma parte de uma comunidade que ficaram para lá, então foi citada a profecia que pegou esse povo também, mas porém não era um povo em si, era uma comunidade, né, que ficaram por lá. A comunidade ficou lá e não tem ligação com as 10 tribos, porque na verdade as 10 tribos foram para a região da Assíria, né? Entendi. Então é claro que aqui ele está vendo, digamos, uma um vínculo, digamos, messiânico com esse retorno dos exilados, né? Nós chamamos de Kibbutz Galuyot. Kibbutz Galuyot é o retorno dos exilados das comunidades judaicas isoladas ao longo da história pelo mundo todo. Mas eu quero salientar um detalhe importante. O verso 10, Certo. dá a impressão de um contexto universal, como nós falamos antes. Isso. Porém, se você associar com o verso 11, você vai perceber que esse contexto universal desaparece. Desaparece. Tem muita chave, muito segredo para você ler um texto. Por quê? Porque povos e goim aqui não precisam significar necessariamente povos e nações gentílicas. Certo. Porque não se esqueça que o próprio Israel foi chamado de goi, nação. Goi significa nação, não é necessariamente Isso. gentil. Então, essa E referência... nem é o sentido pejorativo que muitos Não, podem jamais, interpretar. jamais. Isso é uma interpretação pessoal, muitas vezes, né? No verso 10, então, nós temos aí um sinal levantado entre os povos, que seria a raiz de Davi, que faria com que os judeus, no verso 11, exilados, retornassem. Então, os goim aqui, o Anim, os povos, seriam os próprios judeus exilados. Perfeito. Mais uma vez, então, nós não temos um contexto universal. Complicado. Muita chave para ser quebrada. Se você pegar, por exemplo, tem dois textos aqui que chamam a atenção, né? Que é o 10 e o 11. Eles estão, na realidade, juntos, porque é o 10 e o 11. Se você ler ele por inteiro, você vai entender que está falando de um texto só. E na realidade ele está aqui picotado, ou seja, uma chave para tentar descobrir. Sim. Caramba, é muito complicado. Então, a gente tem que perceber essas partes textuais e achar, digamos, o encaixe no contexto. Veja, no verso 10 dá a impressão que realmente é um contexto universal, sem você ler o verso 11. Se eu isolar o verso 10, eu posso entender que a expectativa messiânica ela é para todo mundo. Mas no verso 11 já refuta essa ideia, mostrando que o sinal levantado entre os povos, na verdade, era exatamente a mão do Eterno recolhendo o restante do seu povo. Aí está o perigo do texto isolado. Está o perigo do texto isolado. Do seu povo, verso 11. Não está claro ali? Tá. A Teu mão do povo. Eterno buscar o restante do seu povo. Ou seja, os que restarem na Síria, no Egito, em Patros, Cush, Elam, Shinar, Hamat e ilhas do mar. Agora eu pergunto para você, o mundo se resume apenas a isso? Não. Então Não. não é um contexto universal, não é um contexto mundial. Como é que fica o povo do Brasil? Como é que fica o povo dos Estados Unidos? Como é que fica o povo do México, da Austrália, da China, da Rússia? E aí? Como é que fica? Eu quero saber. Então não é um contexto universal. É um contexto de interesse exclusivo da nação israelita. E só o Eterno saberá distinguir quem é esse povo. Exatamente. Não, isso na expectativa do profeta para aquele momento. Para aquele momento. Tem mais essa ainda, né? Veja o verso 12. O verso 12 confirma isso. Venassá nesla goim, ou seja, levantará, estabelecerá um sinal entre os goim, entre as nações, veassap nidrei Israel, e recolherá os dispersos de Israel. Interessante que será levantado... Dispersa Israel e ajuntará aquele de Judá. Exato. Mas cadê o que resto? estiveram espalhados pelos quatro cantos da terra. Agora eu pergunto para você, onde que está o contexto universal aqui? Por quê? Porque será levantado um sinal entre os povos
e será recolhido Israel e Judá. Nada a ver com outros povos? Meu Deus do céu. Nada. Rapaz, esse texto aqui matou, hein? Esse aqui, com todo respeito aos seguidores do Messiânico, esse texto aqui matou. Não, exatamente, não tem como. É muito restrito. Eu não falo só os messiânicos, eu falo o cristão também que procura o entendimento, quer entender a Bíblia de uma forma mais detalhada, vai ter que estudar muito. Sim, sim, porque apesar do sinal ser levantado entre as nações, o interesse é Israel que está entre as nações. É Israel, aqui o disperso de Israel, Isso. né? Se juntará aqueles Exatamente. de Judá, De Judá. que estiveram espalhados pelos 4 cantos da terra. E aí? Exato. Então, aqui nós temos uma referência a isso, a esse Kibbutz Galuyot, ou seja, o recolhimento, a reunião dos exilados dos 4 cantos da terra. Por isso, esse será o sinal estabelecido entre os povos. Que não é que aqui prova que não é universal. Não é um arrebatamento. Não. Que como aprendemos que vai acontecer, ou um recolhimento de todos os povos, né, vindo para Israel, nada disso. Até porque Israel não tem espaço para todo mundo, né? Lógico, exato. E Deus digamos, é lógico, né? Não faria o menor sentido isso. Como é que ele vai recolher as nações do Brasil, Estados Unidos, de outros países, por ser temente a ele e levar todo mundo para morar em Israel? Há vertentes religiosas que têm essa expectativa, né? O que chega assim a ser o cúmulo do absurdo, né? O cúmulo do absurdo ao quadrado. Vai contradizer o próprio Israel? Se a terra de Israel ela tem mais ou menos o tamanho de Sergipe? Pois é. Então, digamos, existe uma logística inviável, totalmente inviável, né? E se nós pararmos para pensar, esse povo que está exilado, baseado no território, no tamanho, na dimensão do território, é um povo pequeno. Ainda é pequeno. Pequeno. Exatamente. Por quê? Se é tamanho do Brasil, temos 204 milhões, né? Uhum. Pô, Sergipe, eu não sei quantas pessoas existem aí, não fiz uma conta aí, não procurei, habitantes. Uhum. E se Israel é quase do tamanho, é um número pequeno. Pequeno, sim, sem dúvida. Nada comparado aos 7 bilhões de pessoas do mundo, né? Poxa, rapaz, Então, muito interessante. Olha, chegamos aí na conta certa do tempo, mais uma vez. Eu sei que a aula passada houve problemas técnicos, mas eu acredito que essa tá no padrão. O que você acha aí? Estou tranquilo, né? Acho que aqui, inclusive eu acho que o capítulo 11 já está resolvido aqui. A gente não precisa nem aprofundar mais nas questões, que tem alguns versículos aí que sobraram. Sobraram nos versículos 11, né? Mas eu acho que o foco da coisa toda, porque daqui para diante será simplesmente o retorno ao mesmo tema. Ao mesmo tema, não vamos nem estender. Então, eu vou soltar aqui o nosso sonzinho de fundo e você já diz para o povo o que vem a partir de semana que vem. Semana que vem, então, já está programado para Isaías 53, né? E nós vamos falar também clássico Isaías 53, mas nós vamos falar também um pouquinho sobre as divisões, né, do livro do profeta Isaías e a questão autoral, né? A gente vai trabalhar um pouquinho sobre isso, tá certo? Então, Isaías 53 está programado para a semana que vem. Então é isso aí, pessoal. Não perca. Daqui a pouco, não sei se hoje ainda, mas ele tem que ainda idealizar aí o contexto das gravações. Pode não ir ao ar hoje, mas amanhã, com certeza, estará esse estudo espetacular. Eu confesso que eu aqui, aprendendo ou perguntando diretamente, eu estou atento, marcando todos os textos que é falado, interpretando melhor
mas creio que se você prestar atenção, quiser estudar, quiser aprender de fato, é nessa aula de quarta-feira que foi um piloto, que é um projeto que nasceu no coração de Deus para os nossos corações. João, mais uma vez, o meu muito obrigado pelo seu tempo, pelo seu esclarecimento, que o Eterno, que o Criador abençoe você e sua família e te encha de conhecimento para passar para nós, né? Precisamos de conhecimentos, né? Fato. Nós que viemos de um sistema muito corrompido, de traduções que é uma enganação, hoje nós estamos estudando à luz da Torá do hebraico original. As suas considerações finais, João. Não esqueça das suas propagandas dos seus livros. Pode deixar. Ok, Geraldo. Então, mais uma vez, muito obrigado a você pelo tempo disponibilizado e também pela participação, pela interação e pelo complemento, né? Muitas vezes com relação a comentários e aos textos que você lembra. Eu acho que isso aqui tem sido um projeto bem interessante. As pessoas têm aprovado, têm gostado, têm pedido, têm demandado, né? E isso estimula a gente a continuar, né? Vamos continuar firme aí. E, gente, é o seguinte, nós temos aí a literatura disponibilizada por meio do WhatsApp, que eu vou passar para vocês, né? O número certinho. E basta então contactar para adquirir aí a Outra Face, Em Defesa do Talmud, né? O Tanaíta e o Galileu. São obras então que ajudam, esclarecem, acredito, muitos pontos que quem está, digamos, saindo do sistema religioso e está querendo entender melhor como é que isso funciona, acho que essas obras ajudam muito e têm ajudado, tenho recebido testemunhos disso, depoimentos disso. Fico muito feliz em poder ajudá-los também e qualquer coisa então basta contactar pelo número disponibilizado do WhatsApp lá logo abaixo da descrição do vídeo, tá ok? Perfeito. E aqueles que quiserem começar a estudar o hebraico bíblico ou o moderno, Também. tá o mesmo contato. O mesmo contato do WhatsApp que vai ser disponibilizado lá. E para quem quiser ser um cidadão do mundo, o que ele tem que fazer? Aí estudar inglês, né? É o inglês que realmente É o inglês. Daqui a pouco vou estar cantando Manhattan Forever. Isso. Hey, starting on... devagarinho para não dar mancada. Tá certo. Valeu, Geraldo. João. Até a próxima aí, entendeu? Um abração, que o Criador te abençoe. Shorai Tovim. Sou Oraim, Tovim, tudo de bom. Até a próxima. Tudo de bom. Até a próxima.